Olá a todos, nós vamos apresentar agora algumas dicas do primeiro módulo, análise vetorial e cálculo diferencial para engenharia. Esse material ele é utilizado no curso de eletromagnetismo e ele visa dar aquela introdução a essa análise vetorial, né? Dá uma introdução aos esboços 2D e a visualização dos três sistemas de coordenadas, juntamente com os teoremas de Gauss, a divergência de Gauss e teoremas de Stokes. Então vamos iniciar falando da bibliografia indicada. Um dos melhores livros-textos, com bastante exercício, é o livro do Sadiku. Ele tem os 3 capítulos iniciais dedicados a essa parte dessa revisão da análise vetorial e com bastante exercícios resolvidos, essa é uma parte boa. E ele deve ser utilizado juntamente com outros livros. Um outro livro também importante, indicado, é o livro de eletromagnetismo do Wright. Desse livro vai ser utilizado a parte da nomenclatura. O livro é um livro que trabalha muito bem nas explicações e dos exemplos, e ele é utilizado com a boa divisão dos textos, né? Contendo quase todo o conteúdo do eletromagnetismo. Outro livro bastante importante e atualizado é o livro do Wentworth, Eletromagnetismo Aplicado. Como o nome já diz, nós buscamos, dentro do eletromagnetismo, esses livros onde você tem aquelas aplicações, principalmente a parte de linha de transmissão e ondas eletromagnéticas. Esse livro ele tem uma abordagem antecipada das linhas de transmissão e também possui uma parte muito boa e de introdução ao MATLAB. Além desses, existem muitos outros livros que não vamos citar. Um outro livro bastante cheio de aplicação é o livro Eletromagnetismo, Plonos, e ele possui várias aplicações e explicações detalhadas. Os principais tópicos apresentados nesse capítulo são os conceitos de gradiente, divergente e rotacional, além do Laplaciano, que é um operador de segunda ordem, e os conceitos de fluxo e circulação, e os 2 teoremas da divergência e de Stokes, seguido de exemplos de aplicação nos 3 sistemas de coordenadas, coordenadas cilíndricas e coordenadas esféricas. Então esse é o nosso lema, fazei tudo para a glória de Deus. Vamos iniciar também a parte da nomenclatura utilizada. É importante padronizar essa nomenclatura. Por exemplo, DS é a apresentação que a gente utiliza para o DS a gente usa a representação para o vetor área. S maiúsculo, em negrito porque é um vetor, é o vetor área. E DL, L maiúsculo, em negrito, é o vetor deslocamento. Essa nomenclatura é utilizada no Wright. Já outros livros variam um pouco, apresentando o vetor
área como dA ou então ds minúsculo, e esse dl, alguns outros livros apresentam como dl minúsculo. Então, além dessa, existem muitas outras variações que desejamos normatizar, ou seja, utilizar essa nomenclatura padronizada para evitar erros. Então, no eletromagnetismo é necessário a visualização de áreas e volumes nos 3 sistemas de coordenada. E para isso vamos utilizar o triedro direito. Vamos explicar o que é o triedro direito. O triedro direito, no triedro direito, os eixos podem ser obtidos pelo uso da mão direita. Então, nós vamos dar alguns exemplos desses esboços usando o triedro direito. Então, primeiro exemplo, você tem aqui um esboço 2D. Então, você não tem aquele eixo Z com um ângulo diferente. Aqui, nesse caso, você tem o eixo X, apontando aqui para a direita, o eixo Y apontando para cima e o eixo Z saindo do papel, aqui vindo na direção do leitor. Então, esse é um exemplo do esboço 2D. Aqui você tem aqui um ds, que é um elemento dessa área aqui. O ds é menor do que esse retângulo aqui, seria o produto apenas do dx, que é esse comprimento aqui, dx, vezes o dy, dx, vezes o dy. Então, um vetor, ds é um vetor que aponta na direção z. Essa direção z é a direção que vem na direção do leitor. Então, esse ponto aqui dentro do círculo significa que ele está saindo do plano e vindo na minha direção, na direção de quem está olhando. Esses esboços eles são importantes na solução dos problemas. Aqui nós temos outro exemplo do esboço 2D, só que dessa vez o eixo X está apontando para cima, o eixo Y está apontando para a direita. Então, o produto dado pela regra da mão direita, x vezes y, vai dar o vetor z entrando no papel. Então, novamente aqui, eu poderia dizer que esse é um esboço 2D correto. Por quê? Porque o eixo Z está entrando aqui no quadro, em vez de sair. Então, eu estou utilizando a mão direita para obtenção do triedro direito. Eu fiz aqui um outro esboço mostrando o campo vetorial B apontando na direção do vetor unitário AY. Nesse caso, nós podemos observar que o vetor AY ele está nesse desenho aqui entrando no plano. Essa direção de entrando é dada por esse x aqui. Então, o campo está entrando no plano. Certo? Já o vetor ds, como a gente falou, ele é representado pelo produto do dx vezes dz. E nessa situação, nós podemos ver e usar toda essa representação para a resolução de problemas. Então, a outra coisa da nomenclatura utilizada é que os vetores unitários seriam o vetor AX, AY e AZ. Não vamos utilizar o vetor Y, JK, bastante comum e utilizado também nos livros de cálculo. É bastante útil a utilização do aplicativo MATLAB, porque ele faz o tratamento já a parte vetorial, né? Aquela parte matricial. Por exemplo, usando a nomenclatura do MATLAB, um campo vetorial B poderia ser representado pelo vetor unitário AX, AY e AZ. Aqui não seria um vetor linha. Então, aqui seria um campo vetorial B
representado pelos três vetores unitários, 1 a x, 2 a y, 3 a z. Nós temos também os produtos escalares e os produtos vetorial. Aqui você teria A escalar B e o resultado, o desenvolvimento da expressão. A escalar B é o módulo de A, módulo de B e o cosseno do ângulo entre os dois vetores. Se esses dois vetores apontarem na mesma direção, você teria o produto máximo. Se eles forem perpendiculares, esse resultado é zero. Então aqui você tem o mesmo produto escalar, escalar entre dois vetores. Temos aqui também o vetor unitário, um vetor unitário A, um campo vetorial A. Ele pode ser representado pelo vetor unitário AB, que é o módulo de B, que é o B dividido pelo módulo de B. Então, essa nomenclatura aqui é a nomenclatura que nós vamos utilizar também. Então, os dois conceitos que nós vamos trabalhar inicialmente é o conceito de fluxo. E no eletromagnetismo nós temos o fluxo elétrico, que é calculado, pode ser calculado numa superfície fechada, que a unidade é Coulomb. Temos também o fluxo magnético, em uma superfície aberta, que a unidade é Weber. Então, o fluxo ele pode ser calculado sobre uma superfície aberta ou fechada. Essa integral aqui é uma letra reservada para o cálculo do fluxo. Aqui significa o fluxo elétrico de um campo vetorial D sobre uma superfície fechada definida. Então, esse ds é o elemento infinitesimal de área associado a essa superfície fechada. Então, essa superfície fechada é calculado ao redor de um determinado volume, né? Nós temos os três casos daquelas superfícies gaussianas, que são as superfícies do cubo, nós temos da esfera e também do cilindro. Então, aqui você tem já outra expressão, a letra reservada para o fluxo. Agora, dessa vez, para o campo magnético e uma superfície aberta. Então, na integral da superfície aberta, não aparece esse símbolo aqui do meio. Então, no próximo módulo, nós vamos apresentar e dar continuidade ao desenvolvimento e cálculo do fluxo magnético.